Bom, galera, hoje vamos dar uma falada aqui sobre bancos de dados distribuídos. Meu nome é Augusto Angelini, estou no grupo do Wellington, Fernando e Ricardo. Aqui eu vou apresentar o cronograma para vocês, que é o que a gente vai falar, certo? Conceito e características, tipo de armazenamento, vantagens e desvantagens e conclusão. Conceito e características. Banco de dados distribuído. O que é um banco de dados distribuído? É uma coleção de vários bancos de dados, logicamente interrelacionados, distribuídos por uma rede de computadores. O que seria isso? Vários computadores podem ser em locais iguais ou em locais diferentes, por exemplo, um em São Paulo e outro em Cuiabá, independente de onde estiver, se eles estiverem interrelacionados por uma rede de computadores. E para fazer todo um funcionamento dele, é necessário o sistema de gerenciamento de bancos de dados distribuídos. Para quê? Para poder fazer fragmentação, replicação, entre outras coisas que vou estar apresentando para vocês logo adiante. Tá? Antes de eu continuar, os bancos de dados distribuídos podem ser divididos em homogêneos, que são compostos pelos mesmos bancos de dados, e heterogêneos, que são aqueles que são compostos por mais de um tipo de banco de dados. Pessoal, eu sou o Fernando, estarei dando continuidade, explicando um pouco mais sobre os conceitos e características mencionadas anteriormente. Como mostra a figura exemplo, no banco de dados distribuídos, como o próprio nome diz, ele é um sistema que se pode incluir microcomputadores, estações de trabalho e sistema de computadores de uso em geral. Então, possui-se uma rede de comunicação entre lugares diferentes, porém essas informações, independentemente do local, é distribuída, isso é, estão em locais separados, porém ligados a uma única rede, como mostra o exemplo na imagem. Brasília, São Paulo, Taguatinga, são três lugares diferentes, com cada banco de dados em específico nos locais, porém eles estão interligados, estão ligados a uma única rede de computadores. De acordo com a aplicação e a necessidade, nós conseguimos aplicá-los em vários cenários, como por exemplo, redes de lojas, em situação onde podemos compartilhar os produtos em estoque, pois caso falte uma loja, o cliente possa se deslocar em uma outra da mesma franquia para comprar um determinado produto. Companhias aéreas precisam de vários bancos de dados, pois trabalham com os equipamentos, funcionários, clientes, ou qualquer outra onde possua uma estrutura descentralizada. Tipos de armazenamento. Fragmentação. A relação é dividida em vários fragmentos e cada fragmento é armazenado em um banco de dados. Replicação. O sistema mantém cópias idênticas da relação em cada banco de dados que tiver na rede. Existem três tipos de fragmentação, tomando-se em conta como exemplo a tabela abaixo. Fragmentação horizontal. Os fragmentos são definidos por seleção de tuplas. Primária. Primeira, aplica-se criando agrupamento de acordo com as características dos registros da própria tabela analisada. Derivada. São definidos de acordo com características da fragmentação horizontal primária, de acordo com outra tabela relacionada. Fragmentação vertical. Os fragmentos são definidos por projeção de atributos. Observe-se que a tabela esquerda possui agência, conta e tupla, e a tabela direita possui cliente, saldo e tupla. As informações estão separadas, mas se você quiser juntar tudo em uma só tabela, é só pesquisar fazer uma consulta, pelo número da tupla. Fragmentação mista ou híbrida. Combina fragmentação horizontal e vertical. Divide-se a relação em três fragmentos, onde cada um deles pode pertencer a um site diferente. Observando a primeira tabela esquerda em cima, a agência e a conta estão em Belém, certo? Enquanto a tabela de baixo, a agência é de Castanhal. A tabela direita possui cliente, saldo e a tupla completa de todas as cidades, das duas cidades nesse caso. Por que replicar? Melhora o desempenho. Consulta nos arquivos locais. Melhora a disponibilidade. Caso o servidor fique fora do ar, outro servidor pode assumir enviando as informações necessárias. Mais segurança.
No caso da perca de arquivos, pode ser feita recuperação através dos outros bancos de dados. Tipos de replicação. Replicação parcial, apenas uma parte do banco de dados é transferido para os outros. Replicação total, replica todo o banco de dados no qual o sistema for aplicado. Replicação síncrona, atualização em tempo real. O custo é alto, mas não tem problema de integridade de arquivo. Replicação assíncrona, não é atualizada em tempo real. Portanto, o custo é baixo, melhora o desempenho das aplicações e maior disponibilidade. Editor assinante, também conhecido como mestre-escravo. Apenas a base editor recebe atualizações, enquanto a base assinante só é permitida a leitura. Editor. Vários sites gerenciam os objetos replicados de banco de dados. Sou o Wellington Xavier. Vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens de um banco de dados distribuídos. Uma das vantagens são a maior confiabilidade na transação de dados distribuídos. Também maior desempenho em consultas e também a expansão do sistema, pois se adapta fácil à base de dados. 3 desvantagens: complexidade, inexperiências e a falta de padrões. Exemplo: o trabalho extra deve ser feito pelos administradores de um banco de dados, para que isso possa garantir a natureza da distribuição do sistema seja transparente. Uma inexperiência: dificuldades no gerenciamento. Pode ser difícil trabalhar com um banco de dados distribuídos, e é como uma área nova, ainda não há tantos casos ou experiências práticos de seu uso disponíveis. A falta de padrões. Ainda não há metodologias e nem ferramentas para ajudar os usuários a converter um SGBD centralizado para um SGBD distribuído. Conclusão. Atualmente, tem uma necessidade grande de armazenar dados em uma empresa. Para isso, são utilizados diferentes tipos de bancos de dados para manter um controle. Para utilizar um banco de dados, é preciso, primeiro, analisar os objetivos que a empresa tem. Qual será o melhor tipo para que possa suprir suas necessidades. Este trabalho mostrou a funcionalidade de um banco de dados distribuídos, um dos BDS existentes, onde foram mostradas suas vantagens, foram mostradas suas desvantagens, seus princípios, suas características e funcionalidades, envolvendo os vários campos de trabalho, mostrando que possui funcionalidades essenciais para entender seu cliente.